Olá, estamos de volta com o Em Discussão e na edição de hoje vamos falar sobre a Lei 4.978/2017, que é de autoria do vereador Juvencio Oliveira e que assegura a matrícula para alunos com deficiência locomotora nas escolas municipais mais próximas de sua residência. Esse é o tema do Em Discussão de hoje, que já está no ar. Na edição de hoje, estamos recebendo o vereador Juvencio Oliveira, que vai falar sobre a Lei 4.978/2017, que é de sua autoria e que assegura a matrícula para alunos com deficiência locomotora na escola municipal mais próxima da sua residência. Vereador, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Bruno. Como é que surgiu essa ideia desse projeto, que agora que já é lei, né? É verdade. Aproveitar para mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham nos seus lares nesse momento dessa entrevista. Vejo eu como, não só essa, mas como todas as outras que aqui são feitas, como de grande valia e importância para a sociedade aracajuana, até porque os somos representantes escolhidos pelo povo. Mas de forma sintetizada, essa lei, de repente, alguns podem até entender por ser uma lei com uma simplicidade, algo que já é aplicado. Sim, mas no momento em que o prefeito sanciona, é porque o prefeito entende que aquilo que já é aplicado pode ser melhorado, pode ser aprimorado. Exato. E essa foi a nossa intenção. Porque nós temos acompanhado isso no âmbito nacional, a grande evasão escolar. E isso tem sido uma preocupação, porque um país sério, um país que tem interesses econômicos, interesses, enfim, de um crescimento, ele tem que passar pela educação. Não tenha dúvida que ele tem que passar pela educação. E se nós não cuidarmos, ele vai acabar tomando um rumo que vai nos levar a um crescimento pífio, enfim, crianças mal educadas, crianças sem interesse. E quando você parte e dá um espaço para que isso aconteça, não tenha dúvida que mais adiante você terá profissionais falhos, médicos que não têm a devida capacidade para ali estar, químicos para a mesma coisa, professores nem pensar. Então nós precisamos, se você quer que lá adiante as coisas sejam boas para o seu país, você tem que fazer alguma coisa. E esse alguma coisa não adianta, você não vai conseguir fazer da metade da escada para cima, você tem que começar lá embaixo. E esse é o interesse dos governantes, das pessoas envolvidas com a situação, com a coisa pública. Ele não parte só de quem está em casa, parte também de quem tem responsabilidade com a coisa pública. E esse foi o nosso maior interesse. Por quê? Se existe uma evasão muito alta, comprovada através do INEP, enfim, que crianças ficam fora das salas de aula, crianças na sua perfeita condição física, que apenas lhes falta o interesse, e eu digo talvez, quem saiba, nem o interesse daquela criança, que esse talvez até exista, mas não seja o interesse dos seus responsáveis, pais responsáveis. Se existe uma evasão por conta disso, que dirá daquelas crianças que porventura foram infelizes e têm uma dificuldade de locomoção. Esse projeto, ele visa coibir justamente essa realidade. Justamente, a nossa intenção maior é aproximar. Porque quem tem a dificuldade já está cheio de limitações. Está cheio de porque eu não tenho interesse, não é bom para mim tudo mais difícil. A dificuldade já impõe sistematicamente isso. Então nós temos que fazer o diferente. E o nosso interesse foi esse. Existe. A melhor coisa do mundo que você e qualquer um de nós e aqueles que nos acompanham pode contemplar e aplaudir é quando você chega em determinados lugares. Por exemplo, de repente você pega um transporte público e está lá a pessoa que está encarregada de receber o dinheiro. Lá recebeu a passagem, o bilhete da passagem, e você vê, é um camarada que ele tem uma deficiência física, é um camarada que, enfim, mas você vê, alguém está trabalhando. E ali ele não foi de graça. Ele chegou ali porque ele teve algum conhecimento, algum estudo que o capacitou
a que mesmo naquele emprego simples e humilde, mas o capacitou para ali estar. Então, o nosso interesse é esse, é capacitar e tirar, diminuir, repito, a questão da evasão escolar. E na hora que você faz isso para esses que são portadores de alguma deficiência, você aproxima-os muito mais da educação, aproxima-os muito mais de uma condição produtiva para ele e para a sociedade. Porque quão triste é, assim como te alegra você ver em um determinado trabalho uma pessoa lá com a sua dificuldade trabalhando, mas também te entristece quando você passa numa sinaleira e alguém que apenas tem, quem sabe, um dedo amputado, mas está ali se humilhando, pedindo, porque não teve oportunidade do estudo, não teve quem o apoiasse, e enfim. Esse projeto, então à época projeto e hoje lei, justamente visa aproximar a sociedade da coisa pública e na questão da educação. Porque se você tem a condição de matricular o seu filho com alguma dificuldade dessa bem próximo da sua casa, é o primeiro passo, porque já te levou a isso, já o motivou a isso. E o segundo passo, mais importante, aquela dificuldade, por ser tão perto, já não vai ser tão forte, a ter uma atuação tão forte na vida daquela pessoa que o impeça, que o desmotive de estar buscando conhecimento, buscando aprofundar-se num avanço para ele e para a sociedade. Então esse foi o nosso interesse e, por exemplo, nós temos aqui no município de Aracaju, nós temos 75 escolas municipais. Dessas 75, 44 elas abrangem o ensino fundamental e 31 o ensino infantil e logo em seguida o fundamental. Nós pensamos o quê? Se você consegue nos primeiros degraus, onde estão essas 31 escolas, você trazer esse aluno necessitado desse cuidado, desse carinho, dessa atenção, você certamente é o primeiro passo e você, mais à frente, você vai conseguir entender por que esse aluno, por que essa pessoa, por que esse ser humano conseguiu chegar lá na frente e ele vai olhar para trás, alguém fez por mim. De parabéns aos professores que se preocupam, de parabéns os governantes, sejam eles em qualquer esfera que estejam, mas estão de parabéns todos que estiverem envolvidos com esse interesse. Não apenas ver, ter pena e deixar afastado esses que têm alguma dificuldade, mas aqueles que veem e sentem o desejo de fortalecer e dar vida digna para esse tipo de pessoa. Então, essa foi a forma que pensávamos quando trouxemos e apresentamos o projeto, um projeto muito bem aceito pelos demais colegas vereadores, o qual foi a sanção e tornou-se lei no final de 2017. Vale lembrar que em 2018 nós conseguimos puxar, melhor dizendo, até 2018, só que nós tínhamos 617 alunos nessa condição de dificuldade matriculados. Então, as informações que nos chegam, que agora em 2018 para cá, o número de alunos nessa situação, que enfrentavam essa situação, ele aumentou por conta dessa facilidade. E quero aproveitar e dizer, Bruno e os amigos que nos acompanham, os seus lares nesse instante, que esse é um benefício que deve ser buscado. Não espere que alguém vá fazê-lo, não. Tem que fazer vai a sua buscar, parte. é uma lei sancionada. Eu gostaria apenas de deixar esse dado importante, é a Lei 4.978, como o senhor acabou de citar há poucos instantes na abertura do programa, de 19 de dezembro de 2017. Ou seja, desde aí ela tem validade, 2018 já começou a ampliar e receber essas pessoas com essa facilidade e temos certeza que daqui para frente vai ser bem melhor. Esse é o início de uma jornada, esse foi o nosso papel. O nosso papel continua sendo agora cobrar, mas o papel muito maior são de pais, mães, responsáveis por pessoas, por crianças que porventura enfrentem tal situação. Eu acho que cada qual faz a sua parte e ao final todos nós seremos contemplados, porque se você puder criar mecanismos, meios de qualidade, você certamente não vai precisar punir o cidadão lá na frente. Verdade. Essa lei ela é de uma simplicidade no seu fazer, mas ela traz um grande benefício
traz uma nova forma de pensar a educação. Né? Exatamente. Esse era o nosso interesse, porque a acomodação por si só, ela é muito ruim. E reitero o que eu disse anteriormente. Muitos apenas se acostumam. Eu estou nessa condição e alguns até dizem, essa condição foi Deus que me deu. Tenho certeza que Deus só quer o melhor para cada um de nós. Verdade. E nós precisamos mudar o caminho das nossas vidas. Eu posso mudar para o bem, posso mudar para o mal. E isso aí eu costumo dizer, eu trago até isso como uma reflexão própria. Eu, graças a Deus, eu não tenho nenhuma deficiência. Sei até como mas não é um caso completamente adverso desse, mas eu sei que uma dificuldade locomotora eu consigo colocar um exemplo para o meu pai. Ele sofreu um AVC há 20 anos atrás e isso colocou numa situação de plena dificuldade de locomoção. Tudo é feito por nós e, enfim, eu consigo dele tirar um exemplo para tal. São situações adversas, não tem nada a ver, ele não é aluno, não estuda, está com a idade já bem para frente. Mas essa dificuldade que eu consigo enxergar nele, eu vejo para quem tem essa dificuldade. Só que quem tem essa dificuldade enquanto criança, ele não pode discernir. Exato. Ele simplesmente, se deixar, ele vai se acomodar. Então, ele tem a opção de fazer algo. Né? Exatamente. Então, eu acho que cumpre aqueles que legislam, cumpre aqueles do executivo e cumpre de forma muito especial e totalmente implícita os seus familiares, os seus responsáveis. Nós apenas queremos ser instrumentos para viabilizar tal situação, até porque aqui estamos postos pelo povo e buscando sempre meios que possam ajudar a sociedade. Então essa é a nossa forma e nós vamos continuar daqui para frente fazendo. Eu vejo como muito importante, eu inclusive aproveito para de forma pública parabenizar o prefeito Edivaldo Nogueira pela sua sensibilidade, onde você talvez, quem sabe, transformar apenas uma gota d'água em um copo completo. E assim, esse é o meu entender para essa lei hoje em plena aplicabilidade. E falando do prefeito, como é que a prefeitura tem agido para ampliar o acesso dessas pessoas à educação aqui em Aracaju? É verdade que essa é uma parte em que a prefeitura ela tem que agir, ela tem que se responsabilizar. A forma como o prefeito vem fazendo, vem trazendo resultados positivos. E aí eu falo de forma ampla para toda a educação do município. O maior termômetro, eu costumo dizer, termômetro para a educação e o termômetro para a saúde é quando você tem de forma sucessiva vasta informação através da mídia, seja ela escrita, enfim, de todas as formas que a mídia possa atuar, onde você encontra por sucessivas vezes informações negativas. E essa fica bem registrado, não tem sido a pauta da mídia por registro de forma negativa e pior ainda se fosse de forma constante, não tem sido. Não tem sido. Então, à medida que isso acontece, você consegue ter um entendimento, uma visão que te leva a 360 graus que você pode entender. Esse é o caminho, andar por ele. E a prefeitura tem feito esse caminho e tem acontecido um avanço em todos os aspectos. E como é que foi a construção dessa lei? O senhor chegou a sentar com alguma entidade? Como é que surgiu a ideia e como é que surgiu a construção em si? Juntamente não foi nem diretamente com uma entidade para isso aí, até porque, inclusive, se fosse nessa situação, eu ficaria muito tranquilo com referência a isso, mas como eu vejo, nós temos um representante aqui muito focado nessa área, que é o vereador Lucas Alibert. Mas você sabe que nós podemos trabalhar não só de forma conjunta, como também paralela. E foi uma visão da minha assessoria, porque a minha assessoria acompanha as coisas que acontecem fora daqui também. E vira e mexe com uma pincelada aqui, uma pincelada ali, nos são apresentadas situações que podemos levar de forma como pauta positiva para a nossa cidade. E esse foi um ponto. Ok, vereador. Nós vamos para uma pequena pausa, mas não sai daí, porque no próximo bloco a gente vai ver a reação da população sobre essa lei. A gente volta já.
Estamos de volta com a discussão de hoje, que recebe a visita do vereador Juvencio Oliveira, que vai falar sobre a Lei 4.978/2017, essa lei que é de autoria dele e que assegura a matrícula para alunos com deficiência locomotora na escola municipal mais próxima de sua residência. E antes de continuarmos com a entrevista, vamos acompanhar como a população recebeu essa ideia. Um projeto de lei de autoria do vereador Juvencio Oliveira assegura a matrícula de estudantes com dificuldade locomotora em escolas públicas perto da residência deles. Nós fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre isso. Vamos ver o que elas dizem? Então, Larissa, o que é que você acha dessa iniciativa do vereador Juvencio Oliveira de criar esse projeto de lei que assegura a matrícula para estudantes com dificuldade locomotora em escolas públicas perto da casa deles? Eu achei uma boa, porque tem estudantes que não tem como se deslocar de um lugar para o outro, né? E foi uma boa ter essa oportunidade para eles, né? Não só para mim, como para eles também. Essa oportunidade foi muito boa. Bom projeto esse. Geralmente todos os pais precisam trabalhar, então precisam levar a criança. Eu acho muito melhor que seja bem mais perto de onde ela mora, porque não ia demorar tanto. Eu acho que seria muito melhor. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Está de parabéns todos os parlamentares que, porventura, venham apoiar esse projeto, que acredito que vai ser apoiado geral, né? Numa forma geral na Câmara de Vereadores, e que todos saem ganhando, principalmente aqueles que têm um filho com essa dificuldade de locomoção. Isso só quem sabe quem tem um filho com essa dificuldade. Então está de parabéns o vereador e toda a sociedade que sai ganhando. Projeto muito bom, muito bem pensado e bom para os pais, né? Que não pode se locomover assim, que não tem condições também, né? E muito legal. Porque esse pessoal com essa dificuldade vai ter mais acessibilidade ao colégio. Então eu espero que esse projeto seja aprovado. Pelo menos não precisa se deslocar de onde mora para ir para outro lugar. O projeto em si é bom, mas a questão é que primeiramente tem que se preocupar se as escolas estão preparadas para esse tipo de iniciativa. Pelo menos no meu bairro eu não percebo ainda que as escolas não estão, como posso dizer, adequadas para assegurar crianças ou então estudantes com necessidade motora ou algo nesse tipo, entendeu? Vereador, a população aprovou a lei, né? É importante, assim, eu vejo a forma respeitosa com que as pessoas tratam, porque tudo aquilo que for para o bem e for postado de forma salutar, a sociedade vai aceitar, né? Então essa foi a nossa visão e eu acho que de forma bem oportuna é bom frisarmos que a população deve cobrar isso. Por exemplo, um transeunte, ele fez um comentário muito pertinente. A lei é bacana e tal, mas será que o ambiente está adequado já para isso, para preparar? Então, eis a questão. Cabe à própria sociedade cobrar isso, porque a lei existe, a lei está em plena vigência e a sociedade deve levar. Pode trazer aqui para a Câmara de Vereadores, não precisa ser para o vereador Juvencio não, pode trazer para o parlamento de um modo geral. Eu apenas fui o condutor para que esse projeto tornasse lei. Mas agora é lei, ela é de responsabilidade da Câmara de Vereadores em cobrar com que o Executivo atenda de forma correta como deve ser feito. Não adianta nós apenas encaminharmos, mas se o espaço não estiver preparado e adequado para receber um aluno com qualquer que seja a sua dificuldade ou a sua necessidade. Então eu acho que cabe à população cobrar e trazer para o Parlamento Municipal as suas dúvidas, as suas dificuldades, enfim, os seus questionamentos. E eu não vejo motivo nenhum, já que o prefeito sancionou a lei de bom grado, com satisfação, obviamente ele vai cobrar que os seus gestores, os seus secretários cumpram para que a coisa funcione de forma adequada e como deve ser. Inclusive, essa lei ela vai servir como um meio para que a população, incentive a população de fazer essa cobrança e também, por parte da Prefeitura, em manter um ambiente favorável para essas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que cada qual fazendo a sua parte. A sociedade também não deve ficar ausente disso. À medida que cobra, ela se fortalece. E quando eu falo cobra, não é aquela cobrança de forma cobrar por cobrar.
você deve cobrar, mas de forma que você apresente solução. Porque quem está fora tem uma visão muito mais ampla do que quem está dentro. Então, eu acho que à medida que você cobra trazendo, apresentando possíveis soluções para uma melhoria, eu não tenho dúvida que não tem esse administrador que vai querer por conta própria simplesmente dizer, eu não quero. Quem está trazendo a população, eu não quero. Não, muito pelo contrário. Eu entendo que vai querer e vai fazer o possível para que aquilo se encaixe da melhor forma possível, tanto para a administração, como, acima de tudo, para a sociedade. Eu, lendo o projeto, percebi que o senhor se preocupou em colocar no texto da lei a necessidade do responsável apresentar um atestado médico comprovando aquela dificuldade na locomoção. É uma forma de garantir que a vaga vá para quem realmente precisa. Exatamente, porque infelizmente não deveria ser assim, mas nós ainda vivemos numa sociedade um pouco deseducada, digamos assim. Verdade. Permita-me pedir desculpa se usei o termo errado, mas esse é o que eu entendo. Infelizmente, tem sempre alguém querendo levar alguma vantagem em cima de algum benefício que foi preparado e trazido para outrem. Então, diante disso, para que a coisa fique segura, confortável, tanto para quem solicita aquele benefício como para quem oferta aquele benefício, esse foi um dos pré-requisitos que se fez necessário acrescentarmos a essa lei para que ficasse de forma bem colocado e que todos, afinal de contas, saiam ganhando, e em especial aqueles que dela mais vão precisar. O senhor comentou no bloco anterior que a lei foi bem recebida pelos colegas parlamentares. Inclusive, se não me falha a memória, foi aprovada por unanimidade. De forma unânime, exatamente. Isso prova que o parlamento traz benefícios para a população. Perfeito. Eu estou no meu terceiro mandato enquanto vereador, mas consigo observar um momento muito bom da Câmara de Vereadores. Nós vamos encontrar aqueles problemas rotineiros, isso aí não resta dúvida. Vamos encontrar aqueles embates que acontecem normalmente, até porque se não existissem, não seria um parlamento, e o parlamento Exato. É feito disso. A democracia nos leva a isso, né? A casa do contraditório, mas eu consigo entender que essa legislatura tem sido muito boa para a sociedade de um modo geral. Repito o que eu disse há instantes. Vão ter momentos em que a população vai cobrar um pouco mais dessa casa. E cabe-nos, enquanto parlamentares deste mandato, fazermos o melhor para que as cobranças por nós sejam bem recebidas e possamos devolvê-las em resultado positivo para a sociedade. Hoje a gente sabe que em todo o país os ânimos estão bem inflamados e que causou um certo descrédito na classe política. O senhor acha que uma lei como essa pode ajudar a melhorar essa imagem? Eu não tenho dúvida, porque você a cada ano eleitoral você consegue ter um índice mais e mais alto de abstenção. Muito obrigado. De abstenção. E é justamente baseado naquilo que você falou, o descrédito da classe política, ele chegou a, quem sabe, quase que ao seu ápice, ao extremo. E hoje nós temos acompanhado, por conta de todas as ações que aconteceram nos últimos anos, que tem arrefecido essa situação. Parece-me que a credibilidade começa a voltar, e à medida em que você acerta em ações assim como essa, como de outros colegas que aqui já estiveram, outros que aqui estarão, por tudo, pelo nosso dia a dia na Câmara de Vereadores, pelas coisas que surgem, pelos benefícios, pelas coisas equilibradas que nós fazemos chegar como crédito para a sociedade, isso não só nesse parlamento, como no parlamento estadual, nos demais parlamentos existentes do nosso país, não tenhamos dúvida que são caminhos que vão nos levar a uma retomada de credibilidade. E essa tem sido a vontade, eu tenho certeza, de muitos homens públicos. Ok, vereador. O Em Discussão vai fazer mais uma pequena pausa, mas não sai daí porque a gente volta já já. Estamos de volta com o último bloco do Em Discussão,
que recebe hoje a visita do vereador Juvencio Oliveira, que está falando sobre a lei que é de sua autoria, a Lei 4.978/2017, e que assegura a matrícula para alunos com deficiência locomotora nas escolas municipais mais próximas de sua residência. Vereador, como o Poder Legislativo pode ajudar ainda mais a população, através de leis como essa, né? Exatamente. Eu reitero o que disse um pouco mais atrás. O Poder Legislativo ele tem feito o seu papel de forma somada pelo Parlamento. E você pode observar, Bruno, você praticamente está conosco aqui todos os dias. Todos os instantes que aparecerem proposituras tais como esta, você consegue ver, consegue entender e ver por que está sendo abraçada pelo Parlamento. Nesse exato momento desaparece o que é oposição, o que é situação, Exato. Enfim. É um conjunto, é uma somação, porque nesse instante você consegue entender que é o bem da sociedade, é o crescimento da sua cidade, é o avanço, é a qualidade de vida para as pessoas, enfim, dar dignidade para as pessoas. E eu entendo que esse é um projeto que, é uma lei, melhor dizendo, que eleva o índice de dignidade do ser humano. Você tira o ser humano do seu conforto, quase morte, e o traz com a sua dificuldade para um objetivo de vida. Então, a cada instante que um projeto desse, semelhante ou de natureza de avanço e crescimento para a sociedade, aportar no Parlamento, tenha certeza que vai existir de forma uníssona um respeito, acima de tudo, não apenas que é o projeto do colega A ou do colega B, mas é um respeito pelo projeto que pode se tornar uma lei que vai trazer um benefício para o cidadão de um modo geral. Cidadão esse, o qual nós, apenas em 24 nomes, representamos uma cidade tão grande como Aracaju. De mais de 600 mil habitantes. Perfeito. E quando o projeto é aprovado, inclusive esse projeto recebeu a subscrição de vários vereadores, Sim. ele torna-se não um projeto de um vereador, mas um projeto da casa como um todo, né? Da casa, exatamente. Você engrandece o parlamento, né? Porque assim como o parlamento, não estou dizendo apenas esse ou qualquer um outro parlamento, sofre demandas de críticas da sociedade de um modo geral, basta a imprensa trazer qualquer ponto que seja nocivo, negativo de um parlamento, não é apenas um que sofre, é o parlamento todo que sofre, é o parlamento que sangra. Então, da mesma forma, é quando é algo positivo. Então, nós estamos aqui e devemos fazer o nosso possível, o nosso maior interesse para que tudo que daqui saia e vá para a informação do cidadão, seja de uma forma ou de outra publicizado, que seja algo positivo, que seja algo de ganho para a sociedade. Até por isso que nós somos pagos e fomos eleitos. E as ações que são feitas no Parlamento Municipal, elas tornam-se referência em todo o Estado. Até porque eu costumo dizer que o vereador é o que está na linha de frente da política, é ele que está mais próximo da população, né? Perfeito. O vereador é o deputado da capital, né? E quando se trata de um deputado da capital, é nesse deputado da capital que a população bate na porta. Exatamente. Você não consegue ver essa mesma população batendo na porta do deputado estadual. Não consegue. Porque existe uma amplitude de responsabilidades que isso praticamente se torna quase que impossível. Mas o mais perto, onde a pedra dói no sapato, onde o calo aperta no sapato, é justamente na Câmara Municipal. Então nós temos que refletir, nós temos que ser espelhos aqui para o restante da nossa capital e para o restante do nosso estado. Ok, vereador. E o senhor já tem outros projetos já engatilhados, já preparados, já para beneficiar a população aracajuana? Sempre assim, nós estamos buscando, e nós trouxemos um agora recente, que era muito interessante também nessa área. Me permita apenas tratar do assunto. Ele era um projeto, mas ele ficou pelo meio do caminho. E eu me orgulho muito, eu não digo, está se orgulhando porque ficou pelo meio do caminho. Não, mas eu me orgulho porque alguém teve uma visão que já estava transcorrendo aqui dentro do parlamento. O vereador Manuel Marcos
muito feliz. Tem um projeto bem similar a esse, como o meu foi postado, o senhor conhece muito bem, ele ficou improdutivo por conta disso e eu tive que retirá-lo. Mas eu posso dizer, é um projeto do vereador Manuel Marcos, mas era uma ideia também que eu tive e é nessa área, que é justamente o que, na questão da prevenção da diabetes com as crianças também nessa faixa escolar. Então, era uma ideia nossa, já estava tramitando, mas o vereador Manuel Marcos, o pessoal do Legislativo conseguiu detectar que tinha um no mesmo padrão. E eu fico muito feliz, porque eu não sou médico, mas o doutor Manuel Marcos, por ser médico, teve essa visão e eu entendo. Eu me rendo em dizer que o nosso projeto tinha um cunho também bem valioso, porque um médico apresentou e está tramitando e transitando com a satisfação dos demais parlamentares nessa casa. Então o projeto não é meu, mas vou subscrever do vereador Manuel Marcos como se assim fosse também um projeto meu, mas era uma ideia e colocamos. Então, assim como esse, que já é lei, como esse outro da diabetes, outros também temos, que eles vão seguindo o transcurso normal, com calma. Eu estou aqui, cheguei muito afoito lá atrás e apresentava aí, mas eu vejo que hoje uma função muito nossa deveria ser cobrar muito mais do que nós já temos. Verdade. Porque nós temos uma imensidão muito grande de leis que a sociedade nem sabe, a sociedade nem cobra. Então nós temos que estar preparados para cobrar, ela acaba não saindo do papel. Acaba não saindo do papel, entendeu? Então essa é a nossa ideia e vamos sim, ainda temos mais o próximo ano completo para concluir o nosso mandato, mas ainda esperamos estar aqui outras vezes para apresentar, quem sabe, algo também interessante como esse para a sociedade. Vamos sim, vamos marcar. Vereador, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Eu deixo um recado aos aracajuanos. Eu, de forma singela e de forma simples, vai o meu agradecimento para os aracajuanos, para a direção do programa aqui na Câmara de Vereadores. Enfim, dizer de que, enquanto aracajuano que já o sou, apesar de ter nascido em Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, me sinto tão confortável nessa cidade e me sinto dono de um prazer muito grande em poder servir ao povo aracajuano, porque foi esse povo que me abraçou quando aqui cheguei em 1982. Então, contem com o vereador Juvencio, contem com a minha forma simples, com o meu apoio, e quero dizer que eu tenho certeza que um dia eu poderei dizer para os meus filhos, para os meus netos, que contribuí com a sociedade aracajuana de alguma forma. Obrigado, vereador. O Em Discussão fica por aqui. Obrigado por sua audiência e a gente se vê na nossa próxima edição. Até lá!